Olá pessoal, tudo bem? Então vamos comentar aí a decisão do Federal Reserve americano que impactou de maneira muito positiva os mercados na quarta-feira, 19 de junho. Todas as informações eu estou tirando desse site aqui, www.federalreserve.gov. Tá? Vocês encontram lá todas as informações. Antes, porém, eu queria mostrar para vocês o que aconteceu no mercado de juros no Brasil. Aqui está. E esse gráfico aqui é bom porque ele mostra a hora em que a situação ocorreu. Então vejam que foi ali do quarto final das 2 da tarde para as 3 da tarde em diante, sendo que a queda abrupta que a gente observa aconteceu ali antes das 3 para o comecinho das 3, entre 15 para as 3 e 3 e 15, vá lá. Certo? Isso aqui é o DI futuro para 2022. Vejam o juro se situando abaixo da Selic. Importante. Vamos ver como é que foi no 25? Mesma coisa, mesmo desenho, mesma hora, ó. Um pouquinho antes das 3, se materializando ali antes das 3h30. E o DI futuro para 2025 se situando ali em 7,30 aproximadamente. É uma taxa realmente muito baixa. E o 27, vejam qual foi o horário em que as coisas começaram a acontecer, um pouquinho antes das 3, até 3h15, 3h30, depois caindo mais um pouco, em 7,75, um nível extremamente baixo. Esse nível aqui, esse DI futuro para 27, pessoal, antes do primeiro turno das eleições, chegou a bater 14%. Né? Muito bem. Essa questão do horário é muito importante. É muito importante. Tá? Por quê? Porque nós vemos aí o pessoal na internet falando que a melhora nesses indicadores econômicos, e eles falam também da melhora da Bolsa. Eu só não sei o horário em que a Bolsa começou a subir e passou dos 100 mil pontos. Quem souber, deixa nos comentários se bateu o horário. Tá? O pessoal está dizendo que foi por fatores políticos, do que aconteceu no Congresso, no Senado, enfim, não me interessa. Porque o que eu estou enfatizando o meu ponto aqui é que a comunicação do Federal Reserve no horário brasileiro acontece entre 2 e 3 horas. E qual foi o horário que o mercado ficou super otimista no Brasil? Entre 2 e 3 horas. Então tá aqui, não foi por outros motivos, foi pela decisão do Federal Reserve americano. Eu não tenho dúvidas disso, tá? Não adianta me xingar nos comentários que não vai mudar minha opinião. Tá aqui, todos os DIs futuros acompanharam a queda abrupta no mesmo horário, ou seja, foi devido ao mesmo fator. Eu só quero a ajuda de vocês para me dizer se no índice Bovespa o salto acima de 100 mil pontos foi nesse mesmo horário e depois se consolidando mais ainda, porque depois a gente observa que a quedinha prosseguiu. Muito bem. Feito este ponto, que foi esse reflexo extremamente positivo no mercado de juros do Brasil, eu quero ir lá para a página do Federal Reserve para mostrar para vocês o embasamento disso tudo. Essa é a página deles. A gente pode ir aqui no calendário de reuniões e informações, abre esta página aqui, aí a gente desce um pouquinho, ó, entra lá no mês de junho, 19 de junho, aí você pode ler a nota de implementação ou escolher o PDF. Tá aqui o arquivo, pessoal. Então eles estão mantendo. Lá eles trabalham com um intervalo de taxas, diferente do nosso, que a gente tem a meta máxima, né? Então eles estão trabalhando entre 2,25, 2,25 e 2,5. 2 e 1,5 é 2,5, certo? O que eles dizem aqui que o mercado gostou muito? Eles estão vendo uma expansão econômica sustentável, a inflação está dentro da meta,
e eles falam aqui também que tá tudo direitinho. Só que eles falam aqui, ó, que na base de 12 meses, ó, a inflação está correndo abaixo de 2%. Tá? Então, isso aqui é um motivo para eles não estarem preocupados. E aí, quando a gente vê em alguns sites que disseram assim, eles deram uma indicação de que pode haver redução. Bom, a primeira coisa que eu acho é o seguinte, o resultado deles foi 9-1, a votação deles foi 9-1, não foi unânime como no Brasil. Então a nossa equipe aqui no Brasil está mais segura da sua decisão e na equipe lá do Federal Reserve tem uma pessoa que discordou, certo? Que pensava que já deveria baixar. Então, eu acho que o mercado gostou muito dessa frase aqui. Vamos lá. À luz das incertezas e das pressões mutadas, né, de inflação, ou seja, eles não têm pressão inflacionária, o comitê vai monitorar de perto as implicações das informações futuras do cenário econômico e vai agir apropriadamente para sustentar a expansão, ou seja, se precisar nós baixamos. E essa frase aqui não tinha nas últimas atas que eu me lembro. Então, pessoal, foi um comentário, eu acho que esse é o ponto que o mercado recebeu muito bem. E aí nós temos que entender também o seguinte, a taxa brasileira, ela sempre tem um plus, um número acima da taxa americana. Então a taxa americana estando em 2,5, nós devemos ter uma taxa acima. Por quê? Porque investir no Brasil é muito mais arriscado do que investir nos Estados Unidos. Essa taxa se chama CDS. E aí o que acontece? Se futuramente os americanos baixarem esses 2,25 para 2,5, baixarem para 2 a 2,25, ou seja, ficar entre 2 e 2,25, a nossa taxa tem que cair em igual proporção, mantendo o CDS, ou seja, mantendo o risco. A taxa brasileira só vai ficar mais alta se houver uma percepção de que há mais risco no Brasil. Se as reformas no Brasil passarem, a gente sabe que o risco vai reduzir, porque o Brasil vai se tornar um bom pagador, vai parar de fazer déficit. Ou seja, são vários motivos confluindo para que as taxas se reduzam no Brasil, tanto pelo cenário externo quanto pelo cenário interno. O cenário interno eu comentei bastante no vídeo de ontem. É só vocês darem uma... Eu sei que o vídeo é longo, que é meio cansativo, mas é vital para a gente entender as coisas e saber que nesse momento, como o ciclo de queda não acabou, esse é o ponto. Quer dizer, ele nem começou. Ele começou lá no governo Temer e teve uma pausa. Está pausado em 6,5. Mas o mercado inteiro sabe que o 6,5 não vai garantir crescimento econômico lá na frente. Logo, a redução, o ciclo de redução não acabou. Portanto, todos os papéis no Tesouro Direto que sofrem marcação a mercado, todos os prefixados e todos os indexados ao IPCA, vão se beneficiar quando essa queda acontecer. A gente só não sabe em que mês vai acontecer. Mas aprovando a reforma, eu diria que vai ser rápido. E aí vai vir um soco de rentabilidade em quem estiver posicionado em Tesouro IPCA longo. Por isso que eu estou dizendo, como aumentou a margem do Tesouro IPCA 2035 e 2045 para o Tesouro IPCA 2024, eu acho que é um momento muito propício para entrar nesse papel, tendo em vista o prazo e também tendo em vista uma especulação do bem. Ou seja, eu estou comprando porque eu estou apostando que as taxas vão cair, que o Brasil vai melhorar e eu posso ter um ganho a mais nesse processo todo. Tá bem claro, pessoal? E assim, não menosprezem
as possibilidades de ganho no Tesouro Direto, porque todos esses fatores que eu estou falando aqui para vocês, eles estão bem claros. Eles estão bem claros, tanto na questão dos comitês, quanto do que as pessoas estão pensando na área econômica. Está tudo bem claro, bem líquido, água cristalina, água de rocha, como se diz. Logo, é uma aposta que você pode fazer sem correr muito risco. Porque assim, ó, vamos dar uma pausa aqui. Quando o pessoal fala em assimetria de risco e diz assim, mas se a taxa cair de 6,5 para 5, eu ganho 1,5. Se a taxa subir de 6,5 para 8, eu perco muito mais. Esse raciocínio, ele é certo até a página 2, porque ele logo cai quando a gente analisa o que os bancos centrais, tanto daqui quanto do exterior, estão dizendo, e quando a gente analisa a perspectiva macroeconômica do Brasil. O Brasil, se não fizer o que tem que ser feito, a questão vai ficar muito grave. Então é uma estratégia de sobrevivência. O Brasil precisa fazer o que tem que ser feito para sobreviver. Logo, quem está apostando isso não está apostando numa curva de risco desfavorável para si. Porque se o que tem que ser feito para a questão da sobrevivência da nação, vai ser feito. A chance muito maior é que isso aconteça. E o risco assimétrico está a meu favor. Logo, o risco assimétrico está a favor dos títulos públicos. Tá, pessoal? Então isso tem que ser bem compreendido, apesar das coisas em contrário que a gente vê da falta de entendimento que existe na internet, da falta de entendimento da realidade econômica, do interesse de vender relatório e por aí vai. Não quero me estender demais nesses pontos críticos, tá? Eu só quero mostrar para vocês que é muito racional, sim, e é de risco muito baixo, sim, você continuar investindo nos papéis do Tesouro Direto. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.